Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMV20, que é a Semana do Marketing e Vendas para Agências e Consultorias. Essa é a iniciativa da Client Hub em parceria com a Brad Nacional e a Agência ProMais. Aqui quem fala é Igor Moraes. Eu vou estar com você durante toda essa semana, trazendo vários convidados especiais para a gente falar tudo sobre o mercado digital. Antes de eu trazer meu convidado de hoje, eu tenho 3 recadinhos para passar para você. Se liga! O primeiro recado é o seguinte: serão mais de 80 palestras e talks acontecendo, alguns simultâneos, tá? Mas fica tranquilo, não fica triste, porque você vai poder assistir todos até dia 28. O recado número 2 é que está rolando um sorteio para o ingresso para o Digitalks Expo 2020, mais um livro, Mentropia, do meu parceiro Estevão Soares, que vai estar aqui com a gente também na Semana do Marketing. Para participar é simples: pegou o celular, tirou uma foto de qualquer palestra e marcou com a hashtag SMV2020, tá? O sorteio vai acontecer às 19 horas na sexta-feira, lá no Instagram da Client Hub. E o último recado é para você ficar ligado no seu e-mail, porque no término do evento a gente vai passar mais informações para você saber como participar de um workshop presencial que a Agência ProMais vai estar organizando, tá? Então fica ligado que a gente vai fazer um workshop presencial em São Paulo, falando sobre temas como a gente está falando aqui nesse evento. Então chega de conversa que eu tenho o meu convidado aqui, e é o Jean, tá? Jean Vidal, da Conexorama. Ele vai falar hoje com a gente sobre processos comerciais para agências digital. Processo comercial para agência digital. Meu amigo, manda a bola que é com você agora. Obrigado, Igor. Obrigado, Edu, também. A todo mundo que está organizando esse baita evento. Cara, é um orgulho imenso participar aqui, ter sido convidado, né, do SMV 2020. Cara, porra, baita evento que vocês estão fazendo, baita união de conteúdo que vocês estão trazendo. Então, sem delongas, muito obrigado para quem está assistindo esse conteúdo. Meu nome é Jean Vidal, eu sou CEO da Conexorama, né? Somos uma agência de inbound marketing aqui em Florianópolis. Somos aí uma das grandes premiadas por onde parceria da Resultados Digitais. E eu tenho uma carreira voltada extremamente para gestão de agência digital. E eu sou um dos gestores, além de ser um dos gestores do meu time comercial. E hoje eu quero falar com você, abrindo o capô, mostrando o meu processo comercial que eu montei dentro da minha agência, dentro da Conexorama. Então, sem delongas, obrigado, Igor, obrigado a todo mundo que está organizando esse baita evento, e vamos compartilhar aqui a minha tela e vamos mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo aí no dia a dia, beleza? Fechou, gente? Então, sem delongas, o objetivo do dia de hoje aqui é falar então sobre o processo comercial para uma agência digital, usando o exemplo que a gente utiliza dentro da Conexorama, tá? Então, antes, quando a gente começa a falar sobre o processo comercial, é muito importante você tentar mapear, né, você entender quem está pedindo orçamento na tua agência. E arrisco a dizer que se você começar esse processo, vai acontecer o seguinte: você vai descobrir que existe um tamanho padrão de quem está cotando com a sua agência, né? A estrutura da empresa está cotando com a tua agência. Existe, logicamente, uma capacidade de investimento. Vão chegar X situações, X blocos de valores que a pessoa pode investir em termos de marketing digital, tá? Separou ali para o FII da agência. E sim, existe um estilo de quem está cotando. E aí agora você pode perguntar: Igor, quem está me assistindo, estilo? Como é que é assim? O que é um estilo de quem está cotando? Aí a gente começa a entrar um pouco mais num modo diferente que a gente trabalha aqui na Conexorama. Sim, estilo. Essa seria a parte mais complexa de eu conseguir entender quem que está cotando comigo. Por quê? Porque quando a gente fala de estilo, são pontos da forma como essa pessoa trabalha. De modo bem simples, esse é o estilo que eu utilizo aqui dentro da Conexorama. É estrela, negociador, comunicativo, apressado, confuso e conhecedor. Eu tento interpretar esses contextos de quem está cotando junto com a Conexorama. Exemplo bem simples, cara. O estrela é o cara que quer qualquer processo VIP. Me dá o teu mais caro. O negociador é o contrário do estrela. Eu quero o mais barato, quero a melhor condição, porque eu não tenho muita grana. Ele fala isso desde o princípio. O comunicativo, ele fala muito, e o contrário do apressado. O apressado fala muito pouco, vamos, só me manda a proposta, isso acontece também bastante. E o confuso, você está falando de basquete, ele está falando de maionese, cara. Você não está falando de... E isso acontece também. Nós temos um processo de marketing digital que às vezes a pessoa não entende bolhufas e ela finge que está entendendo, mas também existe o outro contexto, né? Existe o cara que é um conhecedor, às vezes ele entende de inbound, ele entende de marketing digital. E por que eu listo esses contextos? Porque eu estou tentando gerar o estilo de quem eu estou conversando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Arthur, né? O Arthur, ele não necessariamente é estrela, por isso que ele é um pouco mais negociador. Ele é muito comunicativo, por isso que ele não é apressado. Ele não é tão confuso, mas ele usa umas siglas do setor dele que pode deixar o papo um pouquinho confuso. E ele é muito conhecedor. Então, esse é um estilo de quem está cotando comigo e eu posso nivelar o meu atendimento com relação a isso. Só um asterisco, né? Nunca esqueça que às vezes eu estou conversando com uma pessoa, mas existem outros decisores que vão tomar a decisão.
que também tem o seu estilo e você vai precisar talvez interpretar esse processo, tá bom? Mas vamos lá, entender esses 3 pontos. O tamanho, o investimento e o estilo de quem está conversando contigo, ele é muito, muito, muito chave para você poder encantar e fechar no teu processo comercial. Então, assim, todo esse processo, a descoberta vai acontecer ao longo das reuniões, ao longo do teu processo comercial. Então, você vai descobrindo todos esses contextos através do teu processo comercial. Então, nos próximos minutos eu vou tentar te mostrar como que a gente faz um processo de vendas vencedor. Eu digo isso porque eu estou lapidando cada vez mais dentro da Conexorama para a sua agência. Vou te mostrar como que a gente está fazendo dentro da gente especificamente. Só que, me desculpa, eu sei que por aí isso vai ser um assunto muito batido, mas para quem está assistindo, talvez também seja, mas vamos sempre revisar. Eu preciso revisar alguns contextos com você. O que é um visitante? Visitante é alguém que acessou o meu site, é um número lá no Google Analytics. O que é um lead? Lead é alguém que preencheu um formulário, é um contato, alguém que a minha empresa pode entrar em contato com ele, ele é um ativo de marketing, eu posso mandar e-mail marketing, posso tentar talvez fazer uma lista de segmentação dentro de ads, e ele é uma forma de eu tentar manter contato com essa pessoa. Lead é um contato. Se ele está interessado ou não com a minha empresa, é o próximo passo, que é um lead qualificado. Qualificado por quê? Ele é a minha persona, é a personificação do meu público-alvo. E, cara, é impressionante a quantidade de agências que não definem o lead qualificado persona, nem para si e nem para os seus clientes. É muito, muito chave eu ter a definição do lead qualificado persona dentro do meu processo. Depois ali, dentro do RD, eu estou usando o RD como exemplo, a gente tem oportunidade. Oportunidade é o MQL. Alguém que marketing qualificou e está mandando para o time comercial. Seja alguém que levantou a mão, pediu orçamento, ou alguém que tem fit, mas não levantou a mão ainda, e aí o marketing está mandando para o comercial. Depois eu vou ter 2 etapas. SAL, Sales Accept Lead, ou seja, quando o time comercial aceitou conversar com aquele contato que marketing passou. Nessa passagem, às vezes, não tem um aceite, pode acontecer, vou falar mais à frente um pouco disso. Depois eu tenho, sim, o SQL, Sales Qualify Lead, o lead que realmente está qualificado para receber uma proposta. Ele tem fit, ele tem estrutura, ele tem capacidade de pagar o meu processo e agora eu vou botar para ele uma proposta na mesa e, por fim, ali eu tenho o final, o cliente. Estou usando o RD Station Marketing como exemplo só para mostrar um funil e dizer assim, a gente tem um gap ali especificamente dentro do RD Station Marketing e do processo do CRM. Isso vai ser um pouco comum, tá, gente? Quando a gente trabalha marketing e vendas. Existem softwares, existem unificações, e existe esse funil que vai chegar um momento que vai ser mais marketing e um momento que vai ser mais vendas. Então, se eu falar especificamente sobre vendas, vou falar de cargo. Existem 2 cargos chaves para o processo de vendas. O primeiro é o Hunter, né? O Hunter, ele é o cara que faz a prospecção, o cara que faz a conexão, o cara que faz a qualificação. E existe também o Closer, né? O cara que valida, faz uma demonstração, faz uma proposição, faz a decisão, faz todo o processo de fechamento. Vou fazer um exemplo aqui. Um processo de SDR, né? Ou seja, o Sales Developer Representative, ele está muito ligado a um elo de ligação, a um Hunter, que ele é um elo de ligação entre marketing e vendas. Se por um lado eu tenho alguém que é pré-vendas, um SDR está qualificando, ele está então entre o meu time de closers e o meu time de marketing, esse meu SDR, fazendo essa minha qualificação que eu vou precisar, que é o Sales Accept Lead, até chegar no processo de SQL. E eu tenho o meu closer, né? O closer é o vendedor, é o cara que está preparado para fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação e colocar uma proposta especificamente na mesa. Antes de eu finalizar esse contexto, é muito importante eu lembrar que existem mais 3 siglas nesse processo. O Field é aquele processo das vendas externas. O Inside é a venda interna, onde eu não preciso em nenhum momento sair daqui da empresa, posso fazer na minha salinha de call, posso fazer no meu ambiente, posso fazer por videoconferência. E existe o Inbound Sales, o vendedor de inbound. Normalmente, o Inbound Sales tende a trabalhar dentro de um formato de Inside, mas às vezes ele pode usar um pouco de Field também. E o Inbound Sales é o vendedor que usa todo o processo dos dados do relacionamento de inbound para fazer esse processo da construção da sua proposta. Tudo que eu estou colocando aqui ainda são revisões, tá? Porque a gente precisa passar por essas etapas para você ter esse nível básico de conhecimento para a gente poder ir mais um pouco a fundo. Então, eu vou atuar tudo isso dentro de um pipeline de vendas. O que é um pipeline de vendas? Exemplo bem claro. SAL, Sales Accept Lead. Primeira etapa, está chegando o contato ali para o meu time comercial. Alguém faz um diagnóstico.
Alguém identifica se ele tem fit. Depois disso, eu monto uma proposta. Depois disso, eu faço um follow-up. Por fim, existe um fechamento e, puf, ele venceu, fiz a minha venda, posso fazer a minha comemoraçãozinha. Esse é o exemplo mais esdrúxulo de um pipeline de vendas, mas é bem importante a gente dar uma revisada para que você traga isso para o seu processo comercial. Agora, a gente vai um pouco mais a fundo, tá? E o objetivo de eu ter esse pipeline é eu ter deals, né? Eu ter cards, ter contatos em todas essas etapas. A gente fala, enche de deals aí para a gente poder garantir os resultados de vendas nosso ou de algum cliente especificamente. Então, pegando aqui esse meu exemplo do meu pipeline de vendas, eu vou fazer uma separação entre pré-vendas e vendas. Então, o meu cara de pré-vendas ele vai ficar nas primeiras etapas, conectar, marcar reunião, realizar a primeira reunião, e nas próximas etapas, proposta, enviar proposta, fechamento, eu sempre vou fazer essa separação. Uma dúvida que muita gente me pergunta é com relação ao processo de quantas pessoas eu deveria ter entre pré-vendedor e vendedor. Na média, colocando uma média, tá? Pode variar um pouquinho de negócio para negócio, mas é mais ou menos um pré-vendedor para cada 3 vendedores. Essa é uma média que o mercado fala bastante e eu já vivenciei esse processo. Então, até aqui eu nivelei o básico. Vamos abrir um capô um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem feito dentro da Conexorama, uma agência de inbound e de vendas que a gente está trabalhando e vai mostrar para você agora os hacks do nosso processo, tá bom? Então, assim, hoje o nosso pipeline ele tem 7 etapas especificamente. A etapa de sal, avaliação, fit, diagnóstico, proposta, follow-up e fechamento. Esse é o meu pipeline do meu processo de vendas dentro da Conexorama. Lembrando, então, que as primeiras 3 etapas é um processo de pré-vendas, né? O objetivo de pré-vendas é velocidade. Alguém chegou para vendas, rapidamente começa a conversar, a validar esse contato se ele pode ser realmente alguém quente para o time comercial terminar o processo. Aquele objetivo entre marketing e vendas. Aqui a primeira etapa já dentro do meu pipeline de vendas é o meu time de pré-vendas. E depois as próximas etapas eu tenho, então, vendas SQL. Então, sal aqui nas primeiras 3 etapas, SQL nas próximas 4 etapas. E é muito, muito importante que a gente tenha essa separação, porque às vezes a gente não consegue montar um funil de realmente quantas oportunidades o marketing mandou que eram realmente oportunidades. Se você tiver isso no teu pipeline bem definido, chegou aqui, a gente chegou numa etapa que eu vou fazer diagnóstico, meu time de pré-vendas qualificou, é porque ele realmente era um SQL e eu posso validar todo o meu processo sobre quantos SQLs eu preciso ter para fazer um fechamento. Antes quando um lead ele vai para vendas, a gente tem alguns detalhes, né? Então, o processo ele funciona através de levantada de mão, né? Seria o processo mais simples. Tem uma landing page de orçamento. Posso ter outros caminhos, por exemplo, uma thank you page, onde existe um segundo formulário, solicite um orçamento, ou eu posso ter alguns processos que não necessariamente sejam tão escancarados de orçamento, mas que esteja ligado a uma validação. Exemplo, um diagnóstico do seu RD Station. Na Conexorama somos especialistas em RD Station. Então eu já começo a diagnosticar se o cara, quais são os problemas dele, se ele tem fit, já vai diretamente para o time comercial. Então são caminhos de levantada de mão. Além disso, existe aí um pulo do gato, que é deixar desenhado para o lead na oferta direta, o link da agenda do meu pré-vendedor. Então, por exemplo, ali na minha thank you page, eu já coloco o link da minha agenda do meu pré-vendedor e também no e-mail transacional que vai para esse lead que levantou a mão, vai o link da minha agenda. Porque às vezes, só dele agendar, você já garantiu uma etapa rápida que você precisava. Às vezes eu posso até colocar um WhatsApp, depende do teu processo comercial, mas já tentar puxar para ele essa próxima etapa, e quem talvez não for aceito, você só vai eliminando, mas ele cumpriu aquele restinho do processo que você queria. Isso é um pulo do gato, cara, porque muitas vezes as pessoas se esquecem desse processo, e aí levanta a mão e depois eu não consigo manter um contato com aquele lead que levantou a mão, que depois eu vou confirmar se ele é deal ou não. O primeiro passo é o acordo entre marketing e o time de pré-vendas, né? Então, marketing. Eu vou ter a minha landing page de levantada de mão e o objetivo é, através de uma automação, repassar automaticamente para o meu time de pré-vendas. Um asterisco. Se você tem uma persona negativa, exemplo, na Conexorama, eu não atendo e-commerce. Não é porque eu não acredito que e-commerce funciona, mas é que dentro dos meus objetivos da Conexorama, eu entendi que o formato e-commerce, né, era um perfil que não fazia muito sentido para a gente. Fit. E aí eu entendo que eu faço uma pergunta lá, qual que é o teu segmento da empresa,
Se for e-commerce, a gente não marca como lead oportunidade. Então, isso é um acordo, marketing e o meu time de pré-vendas. E o objetivo é, o marketing tem que ter uma meta. A nossa meta é 5 deals novos por dia, pelo menos, para o time de pré-vendas. Esse é o objetivo do marketing, ele está sendo cobrado desses contextos. E aí, marca o lead como oportunidade na Real Station Marketing, que eu estou usando essa ferramenta como exemplo, e aí vem para a primeira etapa, SAL, pré-vendas, né? Então, a primeira etapa onde o deal chega aí no meu pipeline de vendas, especificamente. Nessa etapa significa que o deal recém chegou para vendas. Quem está nesse card significa que o deal recém chegou para o time comercial. E aí existe também um acordo que aí já falando com o time de pré-vendas, existe um acordo que o deal ele não pode ficar, aquele card não pode ter uma duração de 3, 4, 5, 6, 7, 20 dias. Não. A gente tem que limpar rápido aquele deal que chegou ali. Então ele não pode ficar mais parado ali mais do que um dia, exceto um sábado e domingo, que segunda-feira a gente limpa. Todos os dias a gente tem que limpar e validar se a gente vai abordar ou não aquele cara que chegou para o time comercial. Velocidade em pré-vendas é muito, muito importante. E aí o deal chegou certinho. Agora a vendas decide se vai abordar. A gente começa aqui o processo de investigação, se tem fit ou não. Então, etapa de sal, avalia as informações que chegaram desse meu deal. O deal pode morrer se ele veio errado, isso acontece sim. Se esse meu deal ele veio errado, ele pode acabar não necessariamente seguindo aqui o processo que eu preciso. Exemplo, acabou marcando e-commerce. Quando o pré-vendas topou abordar, ele vai colocar esse deal em outro card, que é o card de avaliação, que ainda é pré-vendas. O objetivo de colocar no card de avaliação é tentar um contato rápido por voz, ligação, telefone, e a ideia é que seja um contato rápido de pelo menos uns 15 minutos. Eu quero validar algumas informações. Validar se o teu telefone está funcionando, se você quer me responder, como é que faz, etc. Então, aqui eu já testo se o telefone compartilhado ele funcionou. É um dos meus objetivos, de fazer rápido essa ligação. Do meu lado, eu mostro agilidade e um toque humano. Você acabou de solicitar por um site, alguém humano já te contou. Mostrei agilidade e atendimento pessoal. Existe uma pessoa que já está começando a te atender. E fomenta a primeira reunião, né? Eu observei que o cara tem fit, já fomenta a primeira reunião para a gente fazer o processo das próximas etapas, que é exatamente o que eu vou mostrar daqui para frente. Então, eu começo também a iniciar uma ficha, um controle desse meu deal que começou. Eu também vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse controle porque eu quero ver se ele tem perfil e todas as informações precisam ficar registradas. A primeira call de avaliação, a ideia é economizar tempo entre um processo especificamente de você saber se um deal tem fit ou não. Se eu não tivesse essa avaliação, fizesse uma call de 1 hora maior, eu consumiria errado tempo de um pré-vendedor com um deal que, às vezes, em 15 minutos eu sei que ele não é fit, não tem fit para trabalhar com a gente, porque às vezes não tem capacidade financeira para fazer o investimento. Então, a call de avaliação, essa primeira call, ela é muito, muito importante para não ocupar o tempo com reuniões grandes de deals que não tem fit com você. Aqui é só um exemplo de uma ficha. Uma ficha de quando a gente abre aquela ficha do deal. Eu coloco ali algumas informações, eu começo a validar o estilo dessa pessoa que me ligou, começo a anotar algumas informações da avaliação, da call, de método, da call de proposta, já começo a montar um card dessa vida que eu vou ter especificamente com relação a esse deal que chegou dentro do meu processo comercial. Isso poucas pessoas fazem, deveriam fazer mais, ter esse nível de organização. Passou pelo contato inicial, agora a gente precisa um pouquinho de tempo, porque a ideia é se conhecer melhor. Pelo menos eu posso considerar uma reunião de 40 minutos, esse é o meu processo que eu tenho feito. Ou seja, estou na etapa de avaliação, né? Se eu não consigo contato telefônico, a ideia eu posso tomar uma decisão se eu vou tentar marcar a reunião ou não. O pré-vendedor tem essa liberdade. E aí o objetivo a gente vai levar esse deal para frente? Sim ou não? O pré-vendedor tem e depois ele tem que justificar porque ele consumiu tempo com relação a esse contexto. Então tem esse asterisco quando eu não consegui contato telefônico. Mas eu consegui esse contato telefônico, o pré-vendas decide colocar ele em fit. Ou seja, próxima etapa, ainda dentro do processo comercial de pré-vendas, é uma call de pelo menos uns 40 minutos com esse contato que acabou de chegar. Aqui, a gente vai identificar, tentar só colocar nessa agenda quem tem fit, né, um dos nossos objetivos. E aí, o contexto do objetivo dessa reunião. Eu preciso ter certeza que ele tem fit. Ele pode pagar?
ele tem site em WordPress, digamos que é uma necessidade minha. Desculpa. Alguém produz conteúdo? Quais são os pontos chaves que eu preciso validar para que a ficha anterior, que esse cara tenha fit, e eu preciso ter total certeza de todas essas informações. Além disso, é muito importante que, a partir daqui, e aí é o meu pré-vendedor que faz, a gente já possa começar a entender, o deal possa começar a entender tudo que a sua agência faz e começar a se encantar pela solução, pela organização, pelo seu método de fazer. Então, o pré-vendedor ele precisa começar a fazer essa frente. A reunião de fit ela é um pouco maior mesmo, é para dar atenção, é para encantar, é para preparar a passagem de bastão para o time de vendas. Esse é o nosso objetivo. Então, fit. A ficha do deal tem que estar completa. O estilo dele eu já tenho que começar a ter muito mais clareza nessa reunião de 40 minutos. Conversando 40 minutos com o Igor, conversando 40 minutos com você, se estivesse numa call comigo, eu teria noção desse teu estilo muito mais preciso. E estilo você pode desenvolver também da sua forma dentro da sua agência. E a gente usa uma apresentação do método Conexorama. Ou seja, como essa reunião ela tem uma densidade um pouco maior, é como se a gente pegasse 20 minutos, enchesse de pergunta e botasse 20 minutos e falasse sobre tudo que a Conexorama faz. Encanta, mostra, dá exemplo, mostra processo, mostra tabela, mostra organização, mostra tudo que a sua agência tem dentro do seu processo de atendimento, prêmios, etc. A gente mostra dentro de uma apresentação do método Conexorama. Então, são ferramentas que a gente utiliza. A ficha tem que estar certinha e eu já uso a call de método. Então, tem fit? Vamos em frente? Beleza, então bora. Agora é Esparta. Agora é o momento que a gente vai brigar por esse contexto. Então, eu estava na etapa de fit, só vai para frente quem a gente decidiu que agora é guerra. Agora eu vou brigar para esse cara fechar comigo. Agora é comigo, agora é com o meu time de vendas. E eu faço questão que esse cara feche comigo porque ele tem fit realmente. Então vai haver uma passagem de bastão, realmente, entre um time de pré-vendas e um time de vendas, né? Agora o objetivo é, dentro de uma primeira etapa de vendas, fazer um diagnóstico. O que é um diagnóstico? É quando o vendedor tenta entender com mais profundidade aquele deal que acabou de chegar. Ele tem RD Station? Legal. Se ele consegue acesso ao seu RD Station, ou uma ferramenta que você utiliza de automação de marketing, então beleza, eu quero acessar esses dados. Às vezes ele não libera. Mas, cara, eu tenho o seu Rush que eu posso trazer várias interpretações também sobre a competição que ele está inserido, e eu reservo um pouco de tempo para que eu possa começar a ideia do diagnóstico é dar atenção, é mostrar que eu estudei sobre o teu cenário, mostrar que eu estou entendendo a tua situação, a tua guerra, e tirar a impressão de uma proposta de prateleira. Eu não necessariamente, ainda que eu tenha um formato que é muito próximo de prateleira, se eu não fiz um bom diagnóstico, vai ser só uma prateleira. Quando eu reservo um tempo do meu vendedor, por isso que existe o pré-vendedor, quando eu reservo um tempo do meu vendedor para fazer um bom diagnóstico, realmente o cara entende, nossa, esse cara me estudou, esse cara entende a minha dor, esse cara entende a minha situação. Por quê? A ideia do objetivo do diagnóstico é vendas, mostrar a dor. Quantas vezes a gente deixa esse objetivo apenas na mão do marketing? Vendas também tem que sinalizar, cara, tá aqui, ó, você não tá fazendo isso, e o seu concorrente tá. Então, Houston, nós temos um problema. E aí, quem que vai resolver esse problema? E eu posso fazer um diagnóstico, posso montar uma apresentação, posso dizer XYZ, posso mostrar XY situação. Se ele tem RD, eu vou montar uma apresentação muito mais forte. RD, eu digo assim, um software de automação. Se ele quase não passou acesso a nada, eu vou meter o seu rush nele e vou fazer também uma apresentação. E vou dizer, cara, teu pepino é XYZ, tá. Você concorda com esses pepinos? Isso é uma dor para você? É uma dor para você? Então vamos em frente. Preciso que você reconheça a dor, tá? No processo do aprendizado diagnóstico é muito, muito importante que o Joe reconheça a dor. Porque, assim, problemas, ele tem que ter total noção. Qual que é a solução? É nós, mano. Eu sou a solução. Eu sou a solução do problema que eu tô te mostrando, como um médico. O médico chega para você, enche de perguntas, identifica o teu problema é tal. Qual que é a solução, doutor? A solução é tratamento XYZ. Mesma coisa que vão fazer. Solução é o tratamento XYZ, o método embalde, o método não sei o que, vamos fazer X artigos, X materiais, X processos, precisa melhorar o processo comercial e por aí vai. Então, o objetivo dessa etapa de diagnóstico é, uma vez que o diagnóstico estiver pronto, eu posso tentar partir por um processo da minha proposta. Agora a vendas vai montar a proposta e vai agendar a apresentação. Eu tenho um asterisco aqui que estou sendo totalmente transparente com quem está assistindo essa palestra. A gente está no momento que a gente está tomando uma decisão entre apresentar o diagnóstico e a proposta separada.
A gente está tomando uma decisão ainda sobre esse aspecto. Não chegamos a um consenso. Hoje a gente apresenta tudo junto. Tá bom? Então, proposta. Eu vou chegar naquele momento da proposta, eu vou montar a minha proposta, eu vou procurar uma aprovação interna, pelo menos esse é um processo dentro da minha agência. O time que vai atender também tem estar ciente do que está sendo colocado na mesa, e aí eu vou partir para a apresentação. Então, se veio até aqui, agora o objetivo da proposta é tangibilizar a minha entrega. O que você está recebendo de mim? Você está recebendo a solução XYZ. E aí o próximo ponto é sim, apresentar, aí é o contexto que talvez você já tenha ouvido, e por favor respeite esse ponto porque é muito importante. Evite mandar a sua proposta. Apresente a sua proposta, faça com que o deal gaste tempo contigo também, porque ele precisa te ouvir, ele precisa tirar dúvidas, ele precisa se encantar, aí depois você manda a proposta por e-mail. Isso é um SLA, é um acordo do time de vendas. Vendas só pode mandar a proposta depois que ele apresentou, senão ele não manda. E o cara, eu quero, então vamos fazer a reunião que eu vou te apresentar ela. Proposta. Proposta é o momento que você e o deal tanto esperavam. O deal porque ele quer o preço. Você porque você preparou o storytelling, você preparou o motivo, você preparou a precificação, você preparou tudo. Então é a hora de encantar. É a hora que o vendedor é vendedor. É a hora que o vendedor explica por que você vai fechar comigo e não com o outro. Por que você vai fazer esse processo XYZ? Por que você vai investir isso? É a hora que você vai falar de todos os pepinos, vai falar de todos os contextos. Meu método de fazer. Eu não crio um PDF. Eu crio uma página. A minha proposta é uma landing page. Esse é um hack. É a minha forma de fazer. Por quê? Porque eu posso adicionar vídeo, eu posso colocar link, eu posso colocar um chat ou um WhatsApp e eu posso monitorar quem está acessando. PDF a gente não monitora quem está acessando, mano. Eu quero monitorar os deals que estão acessando as minhas páginas de proposta. Ô, fulano, você me ligou agora, tá com a página aberta. Pois é Deus, vamos fechar. Sério, vamos fechar. Eu preciso monitorar isso, só que aí vale um asterisco. Por favor, se você vai fazer o mesmo processo que eu, cuida, né? Evita ranquear. Essa página não pode ranquear. Elas são suas propostas, vamos deixar isso separadinho, senão vai dar ruim, o Google vai descobrir, os seus concorrentes vão descobrir, e às vezes tem informações delicadas que você não pode passar, porque ele te abriu informações do RD, então toma muito cuidado. Só que aí eu vou colocar um asterisco, meu caro Igor e quem está assistindo também. Cara, eu não sou a mãe de Ná. Sendo bem sincero, eu sei que algumas pessoas não vão concordar comigo. Eu não prometo vendas. Eu não posso garantir vendas. Eu prometo um conjunto de atividades que eu sei que a minha agência tem capacidade de resolver. Se aquele conjunto de atividades vai gerar uma projeção de vendas, eu posso até citar um pouco essa projeção de vendas, mas em todos os momentos eu deixo bem claro que eu não sou responsável por essas vendas. Eu não tenho dentro da minha agência alguém que é do comercial e vai ficar fazendo o processo comercial por esse meu cliente. Esse é o meu modo de fazer. Eu entendi que se eu estivesse fazendo uma promessa de que essa minha proposta, fazer esses investimentos vai gerar e vai aumentar 200% a sua venda, eu estaria fazendo a expectativa, e a expectativa é a mãe da merda. Desculpa quem está me ouvindo, mas é apenas um desabafo. Eu evito. Tem gente que usa, eu evito. Eu vendo um conjunto, eu vendo uma terceirização de um time de marketing que vai estar fazendo atividades para você. Esse é o meu modo de fazer. Tudo pronto, o diagnóstico e a proposta. Agora é a hora do show. Agora é a hora da reunião. Então, eu vou apresentar a proposta. Eu faço até um processo de gravar alguns vídeos depois que eu apresentei a proposta, porque às vezes eu estou falando com uma pessoa e outra não pode estar junto, um decisor, um financeiro, e às vezes ele dá um playzinho lá na minha proposta, ele me ouve falando, deixa muito mais humano. E aí, depois que eu tive a reunião e gravei os vídeos, é que eu mando essa minha proposta. Vendas agora vai montar uma nutrição. Sim, mais um jeito meu de defender um processo comercial. Eu acho que a gente nunca deveria falar de follow-up, a gente deveria falar de nutrição. A sigla eu ainda uso o follow-up, mas chegou aqui, é hora de eu planejar a minha mensagem. Existe um grande conflito entre ping e follow-up. Eu acho que ping é: oi Igor, recebeu minha proposta, tem uma decisão. Follow-up é: Igor, vamos continuar conversando sobre isso. É uma nutrição. Imagina o teu vendedor fazendo nutrições que o teu marketing faz um a um, na mão, se organizando. Por isso que ele precisa ter tempo para esse deal que chegou. E é o que a gente faz. A gente faz, então... e aí eu enfatizo, o maior erro de processo de follow-up é esperar ter uma ideia na hora que eu vou fazer o ping. Isso é muito chave. Quando chegou nessa etapa, o meu vendedor planeja 3, 4, 5 e-mails conforme ele teve o fit,
para que quando ele for mandar a mensagem, ele não tenha inspiração na hora. Porque se eu tiver ter inspiração na hora, que eu for mandar mensagem para o Igor receber minha proposta, ou para você que está me assistindo, basicamente eu vou dizer, receber minha proposta? Não. Eu quero ter um processo onde eu reservei uma hora, que seja, planejei aqueles e-mails, porque, cara, esse cara é o SQL, ele recebeu a sua proposta, e você está na guerra, você quer que esse cara entre para o teu time, para ele seja teu cliente. Então vamos para a guerra, vamos reservar tempo para essa guerra acontecer. Depois, você tem que planejar, e aí, novamente, por que eu tenho a ficha de calls e por que eu tenho o estilo? Porque, de novo, aqui eu vou usar essa informação. Lembra do estilo? Se o cara era VIP, se o cara era apressado, se o cara era não sei o quê, isso vai influenciar diretamente na minha nutrição que o meu vendedor está fazendo, mais o histórico das informações que eu tenho. É customizado, é para trazer resultado, é para botar resultado dentro de casa. Isso é o que a gente faz. Follow-up não é ping, é nutrição de buyer persona. Foque nisso. Espero que você já tenha ganhado o dia só por ter ouvido essa frase. Follow-up não é ping, é nutrição de uma persona que é compradora. Gaste tempo em cima desse contexto. Então, follow-up, chegou nessa etapa, eu vou planejar minha comunicação com todos os envolvidos, se eu tiver todas as informações de todos os envolvidos. E sim, sempre surge alguém novo do pedaço, então deixe todos os contextos, coloca ou separadinho ou junto, mas com base no estilo desse nosso processo. Quantos passos? Cara, eu não sei, é contigo mensagem, WhatsApp, eu não sei contigo, você vai adicionar dentro do RD Station Marketing, eu não sei, é contigo, esse é o teu processo mais chave, eu não preciso me envolver nesse contexto. Mais um pulo do gato. Adiciona uma tag nesse lead. Vai no teu software de automação e adiciona uma tag nesse lead. Por quê? Quando eu adiciono uma tag nesse lead, ele acabou de receber a minha proposta e ele vai sair do meu fluxo de newsletter. Por quê? Eu vou lá no meu RD Station Marketing, usando como exemplo, vou adicionar uma tag proposta nesse meu cara que acabou de receber essa minha informação. Hoje em dia dá para fazer automatizado, tem Zap, o CRM do RD já traz algumas informações, não preciso entrar em detalhes aqui, não é o objetivo, mas basicamente, o que eu quero fazer com isso? Que seja um gatilho para que, neste momento, esse meu lead, que é um deal que recebeu uma proposta, ele não receba mais a minha newsletter semanal, a newsletter do marketing. Ele receba uma newsletter que simule a newsletter do marketing, mas que traga apenas os meus artigos diretos. É o marketing impulsionando aquele cara de vendas. O marketing não vai dizer ou vai fingir a nutrição. A nutrição foi feita na mão por cada pessoa. Ele não vai assinar como vendedor, ele vai assinar como marketing. Só que agora ele vai mostrar os prêmios que eu ganhei, os cases que eu tenho, o meu processo. O cara acabou de receber minha proposta, cara. O marketing tem que agir junto com vendas. É SLA, é acordo entre marketing e vendas. É um processo muito bem estruturado. E, por fim, eu preciso, então, logicamente, de uma resposta positiva ou negativa desse meu contato. Então, o follow-up só vai sair daqui se mandar uma resposta por escrito. SLA, é o meu jeito de fazer. Se ele não mandar, se ele mandar só um áudiozinho, não vai para frente. Quando ele manda por escrito, cara, sim, vamos para o contrato. Beleza, vamos para o contrato. Vamos para a próxima etapa. Sinalizou que sim, calma, o jogo ainda não acabou. Ansiedade de vendedor, eu sei, eu sou vendedor também. Cheguei muito com esse cara, fechei. Calma, vamos para o contrato, vamos para o boleto, porque nenhuma venda é feita antes do primeiro pagamento do contrato assinado. E às vezes bloqueia, às vezes acontece. Né? Conflito com o jurídico do cliente, só tem liberação para pagar X e Y, acontece. Então, segura a expectativa, mas tenho certeza que você fez todo o seu trabalho, agora é só alinhamentos internos especificamente. Um detalhe técnico, para o contrato, eu converto a minha proposta, que era em página, para PDF. Porque eu boto o contrato e a proposta direitinho ali especificamente. Tá? Um detalhezinho, fechei, vou comemorar e vou fazer todo o meu processo. Então, Igor, e quem está me assistindo, vamos fazer um leve resumo do que a gente conversou aqui no dia de hoje. Cara, separação entre pré-vendas e vendas. Primeiro contato, né? SAL, no mínimo, ele pode ficar no máximo 5 dias aqui. Na verdade, eu preciso passar 5 por dia e eu preciso, não pode passar mais de um dia aqui especificamente. Avaliação, é a minha ligação de 15 minutos. Confuso não, se o cara for confuso, ele vai para trás, ele não vai para frente. E já começa o estilo e a minha ficha especificamente. Qual de fit? 40 minutos. Termino de fazer o fit completo. Mostro o método do Conexorama de fazer. Diagnóstico, uso o RD, uso o SEMrush, uso a ferramenta que eu tiver, faço um bom diagnóstico desse cara. Monta a minha proposta, apresenta a minha proposta. Follow-up, planejo a minha nutrição, porque follow-up não é ping. Adiciona a minha tag lá na RD de proposta, porque o marketing vai participar desse momento também.
fechamento especificamente, contrato, boleto e o PDF. E, posso comemorar. Fiz o meu dever de casa, fiz o meu processo, fiz o que deveria fazer desde o princípio. A gente está chegando um pouquinho mais ao final da nossa reunião de hoje. Falar um pouquinho das dúvidas frequentes que eu sempre recebo quanto tempo passar por todas as etapas. Em média, pré-vendas de 3 a 5 dias, vendas pode ser maior, 7, 30, 45 dias, são bons times que a gente tem. Você vai me perguntar, Jean, fazendo todo esse trabalho, qual é a taxa de fechamento que você tem? Cara, mais ou menos para cada 10 propostas, SQL, 10 propostas, eu fecho mais ou menos entre 4 a 6, tá? Às vezes vai um pouquinho para trás, às vezes eu consigo um pouquinho mais, mas essa é a média que a gente tem especificamente mês a mês. Quantas pessoas você precisa no teu time para ter um processo como esse? Se você quiser começar com uma pessoa, você pode. Porque dependendo do volume que você tem, o vendedor pode ser um pouquinho pré-vendedor também. Mas o ideal seria ter duas, um pré-vendedor e um vendedor. E depois eu vou aumentando os meus vendedores conforme eu estou trazendo mais lead ali no meu processo, especificamente. Dúvida número 4, em que etapa as empresas mais pecam num processo de vendas? Tá? Primeiro, especificamente, a gente não ter um processo bem definido. Segundo, ter uma entrega da minha proposta por e-mail, não apresentar. E terceiro, achar que follow-up é ping, não planejar o meu follow-up. Esses são os 3 maiores problemas que todo mundo tem no processo comercial de agência, talvez até o teu cliente especificamente. Como é que o time se prepara para atender os novos clientes, né? Vou fazer a passagem de vendas para o time de atendimento. Eu, no meu processo, meu time de vendas tem uma reunião semanal com o IS, salvo engano, está acontecendo até nesse momento, e aí a gente já vai acompanhando os que estão chegando ali no finalzinho para começar um período de implementação. E aí, lógico, não posso deixar de dizer, às vezes acontece, mas evite. O CEO não deveria ser o cara que cuida sozinho do time do processo comercial. Sério, evite isso. Porque você tem muitas coisas para fazer, e se você, dependendo da sua agenda, às vezes você vai perder deals por velocidade, e às vezes você vai também não conseguir acompanhar ou planejar esse processo como deveria acontecer. Igor, e quem está me assistindo, eu queria agradecer por um momento de hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o avanço do teu processo comercial. Esse é o momento que a gente pede aquela fotinha. Tira uma fotinha aí, por favor. Vai até tirar aqui. Ajuda a divulgar. E eu espero que você tenha gostado desse... Para tirar a gente aqui, ó. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Abri bem o capô, fui bem sincero e bem transparente com você. Lógico, você vai adaptar tudo que eu falei para a sua realidade. Então, muito obrigado. Até a próxima. Obrigadão, Igor. Cara, muito obrigado, velho, por você parar um pouquinho do seu tempo. Eu sei quanto é corrida a sua rotina, irmão. Você parar aqui para entregar isso pra gente foi massa, velho. Agradeço mais uma vez por participar do projeto junto com a gente e, como eu sempre digo, para cima, irmão. Fechou, meu cara. Espero que todo mundo possa trazer essas realidades para a situação dele, adaptar, não precisa seguir exatamente, mas pega os insights que você teve aqui, coloca alguma coisa na mira, vai fazendo uma coisinha por vez. Pra cima, concordo plenamente. Ficar parado, não dá, a gente morre. Irado, peguei vários insights aqui, pai. Vamos embora. Até Valeu. breve, irmão. Tamo junto. Tchau, tchau.